Olá, você que está mais uma vez no Genial Mais Genioso, seu programa semanal de entretenimento que vai te trazer todas as notícias do Brasil e do mundo da melhor forma possível, da forma que é mais correta possível, sem fake news, sem extremismo, sem loucura, sem partidarismo, né? Nós somos um podcast, por assim dizer, é um nome que eu detesto falar, não sei como chamar isso ainda, estamos no nosso terceiro episódio e eu simplesmente não sei como chamar essa bagaça. Rapaz, que loucura essa semana, né? Essa semana, final de semana, nós estamos no dia 9 de janeiro de 2023 e muita coisa aconteceu nesses 10 dias, hein? De 2023. Mais importante nessas últimas horas, eu não diria nem nos últimos dias, são as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil afora, principalmente em Brasília. E eu não vou ficar falando, como eu sempre comento, coisas óbvias, obviedades, se está certo, se está errado o movimento. Eu não estou aqui para falar isso, tá? Todo mundo tem a sua opinião, a minha a mais não vai fazer diferença para ninguém. A questão que fica é o seguinte, talvez o que muitas pessoas não tenham parado para reparar é que existe uma lei na física, no mundo, que é ação e reação. Será que essas pessoas que fizeram essas retaliações contra o atual governo, será que elas não estão reagindo a provocações de Suprema Corte, de TSE? E essas coisas foram se somando até chegar nesse ponto? Eu compreendo, não concordo 100% como aconteceram os fatos, né? Mas, verdade seja dita, isso é uma reação de uma ação que ocorreu ao longo dos últimos meses, né? Então, o brasileiro, uma parcela da sociedade brasileira, ela se manifestou de forma que pudesse devolver na mesma medida. Você vai entender, calma que eu não estou ficando louco, por que eu estou falando que é na mesma medida. Como nos últimos meses houve muitos ataques à direita, organizada ou não, de ataques menores, ataques maiores, tudo isso é como uma doença que você negligencia. Você vai somando sintomas, né? Você vai multiplicando problemas, dores, dificuldades, até um momento que a sua negligência se torna algo grande e muito perigoso. Foi o que aconteceu aqui, tá? Estou defendendo? Não estou defendendo, tá? Porque é difícil defender ou atacar, sendo que a gente não sabe muito como que as coisas vão funcionar de agora em diante, de 2023 em diante. Então eu não posso... E eu vou te falar uma coisa, viu? Eu sempre fui uma pessoa que tive minhas convicções muito certas e muito bem estabelecidas. Eu vou dizer bem a verdade para vocês. Não é um momento fácil de ter convicções. Não é um momento fácil de ter certeza das coisas. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando ao mesmo tempo. E o meu trabalho aqui é tentar dar um ponto de vista diferente que talvez vocês não tenham reparado, né? Até mesmo eu, né, enquanto eu converso aqui com vocês, eu estou calculando na minha mente pequenininha como que pode acontecer o desenrolar dos fatos. Verdade é que, além dessa questão, muitas pessoas têm se perguntado aonde está Jair Messias Bolsonaro, tá? Nesse momento ele acabou de dar entrada no hospital sentindo dores abdominais.
Não sabemos a gravidade, não sabemos se de fato é isso mesmo que está acontecendo, que é um time muito estranho para isso acontecer, né? Se bem que, né, já aconteceu outras vezes, né? E a situação é... Desde a eleição, né, já estavam falando que ele estava com... Da época das eleições, que ele estava no hospital, ele passou um tempo no hospital e tudo mais. Então, por que será que Bolsonaro não está atuante no Brasil? Por que ele se calou? Por que ele foi embora? Por que ele não passou a faixa? Muitas pessoas têm me perguntado isso e eu demorei para calcular o tipo de respostas para isso, porque sinceramente quando as informações são escassas, fica muito difícil da gente tentar entender o que se passa na cabeça da pessoa. Eu acredito que foi puro e simples perda de chão. Bolsonaro não estava preparado para perder a eleição. Ele acreditava, né, por razões que vocês podem ou não concordar comigo, ele estava muito acostumado com a bolha ao redor dele, que aonde ele ia, ele levava multidões, coisa que Lula fez muito pouco para ser, no mínimo, otimista. Ele não fez, tá? Mas beleza, vamos lá. O processo eleitoral foi estranho. Temos lá as nossas ideias divergentes a respeito disso. Mas basicamente é isso. Ele não estava preparado para o que sucedeu ali. E vamos ser bem sinceros. Ser presidente da República, ainda mais no Brasil, é uma coisa que deve consumir muito. Estressa, houveram muitos percalços pelo caminho, muita gente que virou a casaca. Esse tipo de coisa não deve ser fácil para alguém que está numa posição tão grande. Eu posso afirmar a vocês que de várias situações que eu estive numa posição de liderança, essas coisas a mais, né? Eu vou te falar, não é fácil não, viu? É chato, é desgastante, pode não parecer às vezes, mas é um fardo embaçado. Imagina então um país que tem tantos problemas, tantas confusões políticas, jurídicas quanto o Brasil. Realmente não é uma coisa para amadores, não. Ou você tem que estar muito interessado no país ou muito interessado em outras coisas para você poder suportar esse tipo de fardo. Dito isso, acredito que Bolsonaro se recolheu para entender o que estava acontecendo com ele na vida dele. Não quis dar o braço a torcer, porque dentro do ponto de vista dele a eleição foi fraudada, né? Se foi ou não, como eu sempre falo, não cabe a mim dizer. Vocês têm a sua própria opinião e vocês seguem vários tipos de mídias que vão falar que sim, que não, personalidades que vão falar que sim, que não. A minha intenção é tentar falar aquilo que não é óbvio. Ou não tão óbvio, né? Então ele estava tirando um tempo com certeza para relaxar mesmo. Para descansar, para ver quais seriam os próximos passos, para tentar programar e investir melhor nos próximos passos dele, coisa que cá entre nós faltou demais no governo dele. Ele foi ou ele foi muito mal assessorado, tá? Ou ele realmente foi muito cabeça dura e não ouviu os assessores dele, porque esses tipos de porrada que ele recebeu nos últimos tempos, pra mim tava bem nítido que isso ia acontecer, tá? No decorrer dos tempos, tava bem nítido que isso ia acontecer. E é uma pena, né? É uma pena porque, de acordo com o meu ponto de vista e de vocês que são de direita, nós perdemos uma grande oportunidade de fazer o Brasil andar bastante para frente, viu? A gente sabe que a Petrobras tem derretido nos últimos tempos, o dólar tem subido, as previsões não são boas, os próprios economistas que fizeram um L já estão bem preocupados com o que vai acontecer. O mercado não está vendo com bons olhos
o governo atual. E vamos ser sinceros, não está vendo com bons olhos o que está acontecendo nessas manifestações. Mas a gente tinha um time tão bom para o Brasil explodir em 2023, 2024. A gente estava num time tão perfeito para crescer absurdamente horrores, sabe? O mundo todo tá com os olhos voltados para a guerra, para tretas políticas internas, para tanta coisa. E era a hora do Brasil ser protagonista. Eu vou ser bem sincero, eu espero que o Brasil seja esse protagonista. Eu duvido, mas eu espero que seja. Porque o mundo inteiro está entrando numa grande recessão. O Brasil estava vindo na contramão, estava crescendo, tá? Basta ver os números, basta ver os relatórios focos do Banco Central. Meu, basta olhar, não é porque eu sou de direita, não. Olha bem como é que foi dados, como é que foram os dados, como que o Brasil tem crescido, como a indústria tem crescido, o comércio, como o IDH do Brasil tem melhorado, como o PIB do Brasil tem reagido melhor. Estava, né? Agora a gente não sabe. Eu tenho a previsão de que não vai rolar. Não pelo menos igual estava sendo. Então era a época, era o momento do Brasil ser protagonista, ele crescer, ele produzir, ele exportar, sabe? E o pessoal tá querendo cortar dinheiro do agronegócio nesse novo governo, tá investindo em cultura. Pô, legal, cultura é bom, cultura faz bem, mas o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa investir, o Brasil precisa lucrar, o Brasil precisa pagar suas contas, o Brasil precisa ter o seu lugar nesse mundo, né? E será que ele vai conseguir? Não sei. Eu suspeito que não. O que é uma pena, porque mais uma vez que a gente tinha um time perfeito em mãos e ele vai fugir por entre os dedos. É uma grande, grande pena. Ainda falando das manifestações, uma coisa que ficou bem clara para mim é que, se a gente cortar um pouco a ideia do que é bom ou ruim, deu certo, deu errado, se é justo ou se não é, uma coisa bem clara é que é o seguinte: isso com certeza acendeu luzes vermelhas no Planalto. Será que eles vão querer mesmo ser tão extremistas na forma de reagir com a direita? A forma de reagir com o Bolsonaro? Será mesmo? Será mesmo que eles vão ter culhão para prender o Jair Messias Bolsonaro depois do que aconteceu no último domingo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Como a população que estava envolvida nesses fatos foi muito pouca, talvez não fosse uma boa ideia fazer algo tão contundente quanto prender Jair Messias Bolsonaro, igual a esquerda quer. A chance disso dar errado, cara, é grande, hein? É grande, porque você prendendo, ou talvez até mesmo matando o cara, você vai transformar ele num tipo de Marte. Será que a esquerda está preparada para a reação dessa ação? Vimos no domingo que, mesmo numa situação bem menorzinha, eles não estavam preparados para o que aconteceu. Será que, tomando atitudes mais drásticas, eles vão ter capacidade? Será que eles vão conseguir aguentar o baque? Eu acho que a chance de rolar uma guerra civil daí em diante é alta. É bem alta. Inclusive, quando você toma medidas extremas assim, a tendência é que você consiga uma reação ao contrário de igual valor, né? Então você vai ser extremo com a direita, com quem segue as pessoas de direita, você vai acabar levando algum prejuízo de mesma proporção. Talvez você traga mais militares para o lado da direita, porque a gente sabe hoje que as forças armadas estão rachadas no meio, né? Então, é uma luz vermelha.
pode ser que a esquerda ignore? Pode acontecer sim. Mas eu acho que, pelo tanto que eles são marqueteiros, eles são inteligentes, eles são estratégicos pra caramba, isso a gente tem que dar um abraço a torcer, eu acho que eles não vão fazer isso. Essa é a minha previsão. Uma previsão arriscada que eu tô fazendo, porque é quase 50% que dá uma coisa ou outra, então eu posso muito bem errar essa previsão, mas eu acho que eles não vão fazer nada. Eu acho que eles vão tentar manter o Bolsonaro fora do Brasil, né? Eles vão falar que querem trazer o Bolsonaro, mas na verdade eles não vão fazer questão dele vir, porque se ele vir, ele vai ser uma pedra no sapato deles. Ou se vir para o Brasil, ele também não vai ser preso. E se ele morrer de causas estranhas, ou não, e se ele for preso, vai dar problema. Vai dar bastante problema. Então eu acho que a esquerda não tem interesse nisso, ela quer consolidar. Tanto é que depois do que ocorreu no domingo, o próprio Fernando Haddad, ele tinha planos para começar essa semana a estruturação do ministério dele. Já ia colocar algumas coisas em prática e ele já voltou atrás. Ele não vai fazer, ou seja, alguma coisa mudou aí, tá? A gente vê os cães ladrando, né? A gente vê ministro X ou Y falando e tal, aquilo, acolá. Pode ser que estejam tentando fazer alguma coisa, pode ser, mas pode ser também que seja só latidos para poder falar que está, nossa, estou aqui fazendo a minha parte, né? A gente sabe que eles são bem mais estratégicos que isso, tem muito mais coisa em jogo aqui. Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. Tem muita gente falando que das manifestações foram feitas, essas quebradeiras e tudo mais, elas foram feitas por pessoas infiltradas. Gente, vamos ser realistas, né? Não tem ninguém infiltrado. Você acha que, puta, mano, o cara de esquerda entrou lá vestindo verde e amarelo pra quebrar e fala, mano, não faz sentido, gente, vamos parar com teoria conspiratória, pelo amor de Deus. Já não basta aquela doida da Ana Priscila falando bosta pra cacete. Meu, é inacreditável. Gente, existe, como em todo movimento, um pessoal que é mais moderado e um pessoal que é mais extremista. Isso é natural. Isso é natural, não tô falando que é certo não, tá? Mas é natural, então vamos assumir, vamos fazer um meia-culpa assim, e falar, realmente tem uns retardados de direita e tem umas pessoas mais moderadas de direita. Assim como na esquerda também tem. Falar, por exemplo, que a esquerda nunca fez esse tipo de coisa, puta, mano, é mentira, bicho. Mentira, a gente tem muito vídeo, tem muito jornalista aí que se ferrou, não lembro do cara que morreu? Com um rojão que foi acertado, o jornalista lá, o cameraman, por um militante de esquerda. Como que não tem vândalo? Como que não tem louco? Como que não tem extremista? A gente sabe bem, gente. Então não vamos por esse lado não, tá? Vamos ser pensante, né? Pensante sem ser ignorante, sem ser militante, né? Vamos tentar construir tudo isso de uma forma mais racional possível. Se você é de direita, se é de esquerda, não importa, cara. Agora, e de 2023 em diante? O que vai acontecer se Bolsonaro não estiver aqui no Brasil mais? Bom, vai surgir uma nova direita. Uma direita talvez mais moderada. É o que vai aparecer. Né? Da mesma forma que eu acredito que o Alckmin vai tentar ser a esquerda mais moderada, assim que Lula sair, né, do papel dele. Lula vai ser o boi de piranha, vai tomar todas as medidas impopulares, né? Isso eu já falei antes, no primeiro episódio. E o Alckmin vai entrar como a esquerda moderada, centro-esquerda moderado, que ele vai tentar conversar tanto com direita como esquerda, né? Ele vai cooptar muita gente que se diz de direita
tá? Essa é mais uma previsão minha. Isso é fato, isso vai acontecer. Alckmin e companhia vai cooptar muita gente que se diz de direita. Muita gente que se diz de direita até hoje vai virar as costas para a direita e até mesmo para Jair Messias Bolsonaro e vai entrar na dança da esquerda. Quem que vai ser o cara que vai disputar as eleições do lado da direita na próxima eleição presidencial? Difícil saber. Eu acho que Bolsonaro não tenta mais. Eu acho que não. Eu não vou nem falar que isso é uma previsão, porque essa é realmente difícil de acertar, mas eu acho que não. Eu acho que Zema vem muito forte aí. Pode ser que Tarcísio também, mas eu acho... Não sei, é difícil. O Bolsonaro ele vai querer indicar alguém para suceder o lugar dele. Eu acho que ele não vai querer essa dor de cabeça toda. Depois de tudo isso que ele passou, depois de debilitar tanto a saúde dele e tudo mais. Mas novos nomes vão passar. E a questão é o seguinte, o próprio Tarcísio, ele como governador atual de São Paulo, e talvez com um presidenciável futuro, ele já vai tentar vender a imagem dele como uma direita mais moderada, né? Mais paz e amor, mais do diálogo, né? Eu acho que essa é a tendência, né? Eu acho que talvez o jeito para chegar nesse resultado deveria ter sido melhor de ambas as partes, tanto da direita como da esquerda. Eu acho que deveria ser melhor elaborado, melhor trabalhado, mas a gente sabe que não é assim que a política brasileira funciona. Na verdade, nenhuma política. O Brasil não é especial. O Brasil, na verdade, ele dá um pouco mais de trabalho do que os outros. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá? Foi um pouco corrido, correria desgramada. Tô tentando colocar minha vida aqui nos trilhos, no lugar que eu tô morando e tudo mais, né? Mas mais pra frente vai ter um lugarzinho mais bacana, mais especial. Vou trazer convidados, pessoas para falar de economia, de política, de marketing, de investimento pessoal. E para fazer umas piadas também, de fazer uma zoeiragem. E obrigado demais, viu? Obrigado demais pelo carinho, pela atenção, pelos feedbacks. Tem sido muito legal ouvir vocês. E eu espero de verdade que vocês estejam gostando disso aqui que eu tô fazendo. Tá bom? Aqui é Vinícius Neves. Muito obrigado pela atenção. Curte, compartilha. Manda pro seu vovô, pra vovó, pro amigo, pro tio, pra tia, pra quem você quiser. Né? Comenta, manda feedback. Eu quero feedbacks. Estou adorando os feedbacks. E a gente se vê no próximo episódio. Falou!